Graça e paz a todos vocês. Vamos meditar mais uma vez na Palavra de Deus. Estamos caminhando, fazendo nossa leitura no livro dos Salmos. Hoje nós chegamos ao Salmo 60. Nós vamos ler apenas o versículo 3 da Palavra de Deus, que diz o seguinte: Fizestes passar o teu povo por tempos difíceis. A Palavra de Deus, ela nos fala de tempos difíceis. Estamos fazendo a nossa leitura acompanhada deste livro, Um Ano com Salmos, de Elben Len César, e nós vamos pensar nesse texto que nós lemos. Vamos partir de duas perguntas. De quem era o povo que estava passando tempos difíceis? E quem permitiu que esse povo passasse por tempos difíceis? A resposta para essas duas perguntas é a mesma. O povo que estava passando era de Deus e quem permitiu também foi Deus. Deus é amor, não devemos esquecer isso, mas Ele também é soberano. Às vezes, os tempos difíceis que nós passamos são consequências de uma infeliz decisão equivocada. Por exemplo, o salmista Davi, ele, depois de cometer adultério com Batseba e também o assassinato de Urias, ele passou por um longo período árduo e de tempos difíceis. Às vezes as nossas decisões, que nós não pensamos antes de tomá-la, hoje pode não parecer e não ter efeito ruim, mas lá adiante nós colheremos as consequências dessas decisões. Paulo nos dá uma explicação nesse sentido. Quando ele escreve aos irmãos da Galácia, lá escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7 e verso 8, ele diz exatamente isso. Ele fala, o que o homem plantar, o que o homem semear, isso também colherá. Se o homem plantar, ou se o homem semear para a carne, da sua própria carne colherá destruição. Então, a maturidade espiritual, o aperfeiçoamento de caráter, o crescimento da fé e muitas outras conquistas no que se diz respeito ao aumento da comunhão de um pecador regenerado com o seu Deus, logo, isso também pode promover a tempos difíceis. Está ligado a tempos difíceis, porque quando a gente lê lá em Provérbios, por exemplo, lá em Provérbios 25, verso 4, o texto lá diz o seguinte, que quando se retira a escória da prata, nela fica o material para que o ourives possa trabalhar. Nós precisamos agradecer a Deus pelos tempos difíceis, porque, como Provérbios disse, que é pelo fogo, pelo cadim, que se tira a escória da prata e sobra o material puro para ser trabalhado pelo ourives, são nos tempos difíceis que você é refinado e que você aprende realmente a ter valor naquilo que Deus tem para a sua vida. São nas dificuldades que você vai aprender que Deus te ama, que você vai aprender os decretos de Deus. Eu vou orar por você neste momento. Querido Deus e Pai, Pai do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, diante da Tua presença em oração, nós nos colocamos agora, Senhor, e eu quero começar esta oração agradecendo a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. As bênçãos naturais, ó Deus, e também as bênçãos espirituais, ó Deus. As naturais como sol, chuva, ar, alimento, tudo isso que o Senhor dispõe para nós diariamente. Obrigado. Obrigado pelas as bênçãos espirituais, ó Deus, que é a paz, a comunhão, a paz de espírito, a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos permitir passar pelos momentos difíceis e tirar alguma lição dela. Alguns, ó Deus, não conseguem compreender que suas dificuldades têm sido provocadas pelas suas próprias decisões. Mas eu peço-te que o Senhor oriente essas pessoas. Coloca, ó Deus, diante da tua presença as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa abençoá-los. Que o Senhor possa mostrar, ó Deus, que as dificuldades que eles estão vivendo, alguns deles, ó Deus, são exatamente por causa das suas escolhas. E peço-te, ó Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal. Peço-te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe diariamente. Fica conosco, ó Deus, perdoa as nossas falhas e perdoa os nossos pecados. Eu oro e agradeço ao Senhor, no nome santo de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Eu quero que você compreenda que são exatamente nos tempos difíceis que o filho pródigo foi arrancado do chiqueiro de porcos e retornou para a casa do Pai. Tempos difíceis nem sempre são ruins para nossas vidas. Muitas vezes servem de lições e de abrir dos nossos olhos. Que Deus os abençoe.